Direto ao ponto. Os Banshees de Inisherin. É difícil falar, eu vou falar só os Banshees, tá? Novo filme do Martin McDonagh. E, olha, eu gosto bastante desse diretor. Ele sempre é o roteirista e diretor. Fez filmes como Na Mira do Chefe, em Bruges, que eu acho que é o meu favorito dele. Sete Psicopatas e um Shih Tzu, que eu menos gosto, né? Esse filme, Os Banshees, certamente, pra mim, é melhor do que Sete Psicopatas. Talvez tão bom quanto Na Mira do Chefe. E Três Anúncios para um Crime, que rendeu até o Oscar para Frances McDormand. Muito legal. E, bem, Os Banshees de Inisherin é um filme estranho, como todos os filmes do Martin McDonagh, mas é um filme que a história em si é bem simples, é bem legal, na verdade. São dois amigos que brigam. Na verdade, assim, um amigo briga com o outro. Ele não quer mais saber. E a gente vê as consequências na vida desse amigo abandonado. E as consequências sempre são muito trágicas. Tragédias sempre atreladas a um humor bem ácido, né, bem estranho, né, muitas vezes de desconforto também. Bem, a trama é essa, né, para melhorar um pouquinho. O personagem, o amigo, é o amigo abandonado, é o Colin Farrell, que está concorrendo ao Oscar de melhor ator principal, né, é o protagonista do filme. E ele é apresentado já de uma maneira muito eficiente, né, sobre quem ele é. Ele é um homem simples. A câmera traduz isso muito bem, com a música muito bonita, com vozes felizes, né, quase religiosa, né, mas não, né, que embala os passos dele enquanto ele caminha com um horizonte bem amplo, principalmente no começo do filme, com um azul muito forte, muito brilhante, né, e tem até um arco-íris num breve momento no fundo. Né, tudo isso traduz mesmo, né, quem é aquele personagem, aquela simplicidade, aquilo ali. Quando a câmera se aproxima, a gente vê a expressão de felicidade plena, assim, tranquila. Né? Num outro momento, rapidinho, a gente já é colocado, né, com um antagonista, que não é bem um antagonista, né, em termos de... Eles são inimigos. Há um carinho ali muito curioso, né, que é apresentado em situações muito estranhas também, mas, né, a gente vê que há respeito ali de qualquer maneira. Que é o Colm, um amigo que abandona, que é interpretado também muito bem, como sempre, pelo Brendan Gleeson. Da mesma maneira que o filme é muito eficiente em apresentar o personagem principal, ele também é extremamente mais eficiente ainda até para apresentar, fazer a contraposição dele, daquele personagem que é o Colm, que não quer mais saber do Párik, cansou do Párik. O personagem do Colm tá parado, fechado pelo frame da porta, depois quando a câmera muda para dentro da casa, que a gente vê ele de fora ainda é um isolamento natural, né? No primeiro momento a gente já está fora da realidade daquele personagem. Quando a gente vê ele tá mais fechado ainda pela janela atrás dele, embora traga uma luz, que é interessante para ver que ele está numa mudança de pensamento ali, olhando para baixo, para o sentido oposto, com sombras, com tons pastéis, em completa contraposição ao personagem do Colin Farrell, ao Párik. Até a música, a partir desse ponto, ela muda completamente, ela não volta mais a se repetir. No começo do filme, a música ela tem vozes, inclusive, e é feliz. A partir do momento que o Párik chama o Colm, vai até a casa do Colm para falar, para convidar ele, para fazer o que eles fazem todos os dias, religiosamente, tomar a cervejinha das 2 horas no pub, né, o pint, e ele recebe um não, que não recebe nem a palavra, nem o olhar do amigo, a ruptura é muito clara, a música não volta mais a ter aquele tom alegre. Não volta nem a ter vozes, na verdade. Ela se torna, se eu não me engano, né? Assim, eu só assisti o filme uma vez, mas me pareceu completamente instrumental. Aliás, a música do Carter Burwell, o meu compositor favorito, né? Eu gosto muito da característica melancólica dele. Nesse filme ela tá demais de novo. Muito bonita. Enfim. Aí depois a gente é apresentado, né, aos outros personagens, né, centrais para a trama, que é a irmã do Párik, também brilhantemente atuada pela Carrie Condon, que muita gente deve conhecer pelo papel dela em Better Call Saul, e a voz da Friday, dos Vingadores. Ela tá, assim, sensacional no filme, e tem o Barry Keoghan interpretando o Dominic, que é um personagem que carrega, né, uma boa parte da estranheza do filme, mas não exclusivamente. Todos os personagens têm um grau de estranheza e todas as interações também têm. Bem, eu não vou ficar entrando muito na questão da história. É muito legal você poder descobrir por conta própria, e eu acho que nem é isso que me chama tanta atenção. É o que significa aquilo tudo. O que significa aqueles personagens naquele micro-universo. Que tem um outro contexto ainda que eu não falei, vou falar agora, que é a guerra na Irlanda. O filme é ambientado em 1923, numa ilha pequena, mas bem próxima da Irlanda. Tão próxima que é possível ver e ouvir as explosões. Bem, o que significa isso tudo?
Porque quando o filme termina e se fica, tá, mas o que é isso tudo? O que significa esse filme? Olha, difícil, cara, porque cada personagem traz um aspecto muito interessante, uma discussão muito interessante, uma emoção própria muito interessante. Todos eles um isolamento muito grande. Né? O homem simples, que é o Párik, que ele não se permite nem pensar direito, porque para ele aquilo ali é a vida correta. É o exemplo que ele pegou dos pais dele. É uma pessoa boa, simpática e simples. Então uma pessoa tão boa que não se permite pensamentos ruins. Ele não pensa sobre solidão. A gente vê que ele pensa, mas ele se recusa a falar, ele se recusa a tentar, ele se recusa a ir muito além de ficar revoltado e balbuciar, ou então deixar escapar sem querer a solidão dele. Conscientemente, ele não vai entrar naquilo ali. Ele preza demais pela simplicidade dele. O personagem do Colm, por outro lado, parece estar contemplando a morte. E tá olhando para a vida e falando, essa simplicidade não é o suficiente. Preciso produzir alguma coisa. Então ele tem esse ímpeto e esse observar que também, que a gente consegue se relacionar bem. Né? É interessante. Mas ao mesmo tempo, dá uma autossabotagem clara demais ali. Então o que significa isso? O que significa essa autossabotagem? Né? Tudo isso eu acho que tem um pouquinho de solidão, mas a solidão do filme mesmo, na personagem da Siobhan, a irmã do Párik, e do Dominic, do Barry Keoghan, né? São momentos do filme bem difíceis, nada pesado demais, nada disso, mas a gente vê a solidão traduzida muito bem pela direção, pela fotografia, pela música, né? E sempre causa um sentimento estranho, né? Você ter uma solidão tão bem desenhada assim na frente, na tela, né? O que cria uma empatia por aqueles personagens. E pela irmã do Párik, é fácil criar. Ela é o único senso de razão naquele microcosmo masculino, né? Então, o que quer dizer esse amálgama de personagens, esse combinado de personagens estranhos, né? Que se relacionam quase como numa obrigação, afinal é um lugar muito pequeno, mentalmente muito pequeno, né? Geograficamente muito pequeno. Né? Para mim, a personagem da Siobhan, ela meio que determina a tragédia que é o universo masculino. Seria para mim o sentido desse filme. Os personagens masculinos tomam as piores decisões possíveis e criam a própria guerra. Tem uma guerra ali do lado, eles tentam não ser afetados, e esse distanciamento acaba influenciando eles do lado. Há uma guerra acontecendo. Não tem como você tentar viver a sua existência completamente alheia. Não tem como você fazer isso plenamente. Porque as coisas continuam acontecendo. Sabe? Então é muito doido. É um filme que eu acho que ela traz uma discussão muito forte sobre isso. Sobre essa tragédia que é o universo masculino. Como ele não lida com muitas questões, ou lida da maneira completamente errada, ou prefere virar as costas para a razão do que sair daquilo que daquilo que ele está habituado, que é a única coisa que ele conhece, que é a única coisa que ele sabe ser ou fazer. É um filme que me deixou com essa sensação. E mesmo assim é difícil, sabe? Porque são muitos personagens muito bem trabalhados pelo roteiro, muito bem construídos e traduzidos pelos seus atores e atrizes, assim, indicações absolutamente merecedoras. Eu não vou falar de merece ganhar, porque eu estou começando agora a acompanhar os filmes que foram indicados ao Oscar, mas certamente todos eles merecem estar lá. E certamente esse filme merece ser assistido na tela de cinema. Se você gosta dos filmes do Martin McDonagh ou qualquer um desses atores ou atrizes, cara, vai atrás, porque o filme é bom, o filme propõe muitas discussões. Tá joia? Meu nome é Thiago de Melo Bezerra, esse aqui é o Set no YouTube, e tem o site, o set.com.br, que já tem até algumas críticas de texto lá. Dá uma olhadinha, e vou ficar sempre mesclando conteúdo, texto e vídeo, porque cada filme é um filme, né? Cada crítica vai ser uma crítica também. Gente, muito obrigado pela atenção, até a próxima, valeu, tchau, tchau.